Em 2024, o Brasil se consolidou como um dos principais exportadores de produtos agropecuários para os Estados Unidos. E sobre esse assunto a gente vai conversar agora com o Leandro Barcelos, que é gerente de comércio internacional da BMJ Consultores Associados. Está aqui com a gente. Leandro, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Antônio. Boa noite, telespectadores. Prazer estar com vocês. Pois é, a gente fez um breve resumo aí, né, dos principais pontos do discurso do Trump. Para o nosso público, né, interessa a questão principalmente comercial, a questão da taxação que o Trump disse que vai fazer das importações, principalmente da China, né? Como é que isso pode impactar em relação ao Brasil? Porque o Brasil também é um exportador de produtos para os Estados Unidos. Perfeito. A questão da taxação, a gente está ouvindo o Trump falar isso desde a eleição dele, né? Ele colocou que ia fazer uma taxação específica para a China de 60% em cima de todos os produtos, de 10% para todas as importações mundiais dos outros países, e também uma taxação, ou tarifas específicas, né? Para o México e para o Canadá de 25%, mas muito mais relacionado a controle de fronteira, para não entrada de imigrantes legais, né? E hoje a gente estava esperando que já os primeiros atos dele fosse um decreto com essas taxações, o que não aconteceu. Aparentemente, ele teve algumas conversas, né? Ele teve essa conversa com o Xi Jinping há 2, 3 dias sobre alguns temas críticos para Estados Unidos e China, e ele resolveu então pedir para o time, para as agências internas do governo, fazer estudos sobre esses países específicos para ver a melhor tarifa. Pois é, e eu imagino, né, que tem um caminho de volta, porque os Estados Unidos são um dos grandes exportadores de commodities, principalmente para a China, né? Você acha que a China pode também retalhar os Estados Unidos nesse sentido, taxando a questão da soja, e aí o Brasil seria um dos beneficiados? A China pode fazer isso. Isso já aconteceu no primeiro mandato, inclusive, né, de Trump, quando ele começou a sobretaxar alguns produtos, commodities, né, chinesas, e a China resolveu retalhar. E foi uma mega oportunidade para os produtores brasileiros na época, tanto que no período dos 4 anos do Trump, da primeira era Trump, subiu 20% as exportações brasileiras para a China. Então, ele pediu um pouco para fazer esses estudos internos sobre os países, para ver como está a balança comercial de todos os produtos, para ver o que realmente vale taxar, porque os Estados Unidos, no final, são competidores brasileiros nos produtos como soja, milho, entre outros grãos, e isso poderia afetar diretamente os produtores locais também, os produtores dos Estados Unidos. De qualquer forma, isso como rebote, se houver uma taxação e houver uma retaliação chinesa sobre esses produtos americanos, acaba beneficiando o produtor brasileiro, porque eles acabam correndo, os chineses acabam correndo para comprar mais do Brasil. Agora, na visão do Trump, um dos motivos que impulsionaram a inflação nos Estados Unidos é a questão da crise energética, né? Por isso ele diz que vai perfurar e quer tornar a matriz principal a questão do petróleo e assim baratear o custo. E, ao mesmo tempo, investir na indústria automobilística americana, nos carros movidos a combustíveis fósseis, né? Porque assim a geração de empregos nos Estados Unidos estaria garantida e os Estados Unidos voltariam a ser também um grande exportador de veículos, né? Você acha que na prática isso vai funcionar diante dessa agenda ambiental global mais voltada para a questão dos combustíveis não fósseis, combustíveis verdes? O Trump ele vai realmente na contramão do que o mundo está andando, né? O mundo tem trabalhado para cada vez ter uma transição energética limpa, para os carros começarem a usar mais biodiesel como um combustível de transição e depois carros elétricos, né? Então, combustíveis elétricos. Mas ele viu que os Estados Unidos perdeu muito dessa produção para a China, principalmente, que são os maiores produtores de carros elétricos do mundo. Ele procura trazer o emprego de volta e trazer as indústrias automotivas de volta, tanto da China quanto as que foram para o México e para alguns países aqui da América do Sul. Então, é possível, sim, que ele volte, ele vai voltar, né, ele vai revogar a questão de não exploração de petróleo dos Estados Unidos, eles devem voltar a explorar petróleo e ele quer trazer alguns investimentos de volta para os Estados Unidos. Porque ele coloca na balança a questão ambiental e a questão econômica, né? E aí pesa mais a questão econômica nos Estados Unidos, uma visão, como você disse, na contramão
da maior parte do mundo. E essa questão do canal do Panamá, hein, Leandro? Você acha que é um blefe ou ele realmente está disposto a ir lá e tomar o canal do Panamá, que foi um presente dos Estados Unidos, né, ao país panamenho? O Canal do Panamá já tem mais de 100 anos, que foi construído, que foi realmente um presente dos Estados Unidos, mas com uma intenção simples, né? Facilitar o transporte marítimo para os próprios Estados Unidos, para cortar caminhos que vinham principalmente do sul da Ásia, chegavam muito mais rápido aos Estados Unidos. Ele vê que muitas operadoras, principalmente, são chinesas, debate muito na questão de ter chineses dentro do Canal do Panamá, mas eu acho que isso é um pouco mais de desculpa, né? Para falar ou para ter esse discurso de retomar o Canal do Panamá. E o objetivo final, o que eu vejo, né, o que a gente vem estudando, ver quais são as principais reações, é a questão tarifária também. Ele quer que as embarcações que passem para os Estados Unidos tenham uma tarifa privilegiada comparado com embarcações de outras bandeiras que não vão para os Estados Unidos. Então, acho que não é fatídico, não é fato que eles vão tomar o canal ou que ele vai ter alguma ação militar para isso, né? Ele até reclamou que até os navios militares, né, que passam ali são taxados americanos. Eu acho que é uma forma de pressionar o governo do Panamá ou a isentar as tarifas, que eu acho muito difícil, mas que tem uma redução drástica para navios que vão passar para os Estados Unidos. Vamos aguardar então os próximos passos, né, os desdobramentos das primeiras ações na prática do novo presidente, novo antigo, né, presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Eu conversei com o Leandro Barcelos, gerente de comércio internacional da BMJ Consultores Associados. Leandro, obrigado pela sua participação aqui. Uma boa noite e até uma próxima. Cara, Antônio, até uma próxima.